Todos nós, em algum momento, já desejamos ter certeza. Certeza sobre o futuro, certeza sobre decisões, sobre Deus. Mas na vida real, nem sempre a fé começa com clareza. Às vezes ela começa com perguntas. E se o que parece fraqueza, a dúvida, for na realidade um convite? E se a incerteza for justamente o espaço onde Deus nos ensina a confiar? Crer ou não crer? O dom da incerteza. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa vivo aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você. Hoje chegamos na quarta parte da série de mensagens intitulada Crer ou Não Crer. Nas últimas 3 semanas nós vimos o que é fé verdadeira e como ela interage com as nossas dúvidas. Na semana seguinte nós analisamos como a fé nos leva a buscar o lar que o próprio Deus está preparando para cada um de nós. E na semana passada vimos como podemos encontrar a Deus mesmo em momentos de intensa dúvida. Quanto ao tema de hoje, estaremos abrindo um pouco mais a relação entre fé e dúvida. Em realidade, como nós temos visto a cada semana, um dos aspectos necessários para que possamos ter fé é exatamente a possibilidade de duvidar. No entanto, aqui a gente se depara com a nossa natureza e o constante desejo de manter controle de todas as coisas. A incerteza aqui, na realidade, é um maravilhoso lembrete de um pequeno detalhe que nós nos esquecemos de maneira tão fácil. Nós não somos Deus. Dúvida, afinal, o que é ela? O dicionário português assim define dúvida. Um substantivo feminino que é a incerteza acerca da realidade de um fato ou da verdade de uma asserção. A segunda definição diz que é uma dificuldade para se decidir, hesitação. Já uma outra definição é a dificuldade de acreditar, o ceticismo, descrença, suspeita. No entanto, antes de falarmos sobre o lado positivo da dúvida, eu gostaria de mencionar as formas que a dúvida se torna maléfica na vida daqueles que aceitam ser dirigidos por ela. Tipos de pessoas que duvidam. Por exemplo, aquele que é cético, aquele que duvida de tudo, aquele que não acredita em coisa alguma por dizer que não há evidências suficientes. O cético é aquele que precisa ver, aquele que tem que entender para crer. É aquele que prefere observar em cima do muro e nunca está disposto a arriscar, a ter compromisso. Um dos discípulos de Jesus era assim, Tomé. Foi ele que só acreditava vendo. Por 3 vezes nós encontramos o relato do Evangelho de João em que ele expressou o ceticismo. Em cada uma delas com suas implicações. Na primeira, Jesus estava a caminho de Betânia para ajudar Maria e Marta. Lázaro, um grande amigo e irmão das duas, estava muito doente e, na realidade, prestes a morrer. Os discípulos tentaram ali dissuadir Jesus da ideia de ir até Betânia, em virtude dos perigos que eles passariam ao ir até aquela cidade. Mas Jesus, de maneira alguma, ia ser impedido por eles. E o relato bíblico diz o seguinte: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Sem dúvida alguma, esse não é o tipo de comentário que eleva o moral ali de qualquer grupo de pessoas. Essa era a atitude de Tomé, como era o seu coração, sempre duvidando, sempre na dúvida. Numa outra ocasião, Jesus estava ali confortando o coração de todos os discípulos com a sua grande promessa que ele voltaria a esse mundo. Jesus menciona que eles deveriam ali saber o caminho que ele teria que tomar Jesus. Mas nesse momento, Tomé disse o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Dúvidas e mais dúvidas. O espírito de dúvida e demora em acreditar é claramente revelado nessa pergunta. Tomé estava ali pouco a pouco semeando uma atitude de ceticismo que o levaria a uma dúvida ainda maior. E aquele dia chegou.
A grande dúvida de Tomé aconteceu após Jesus ter aparecido aos discípulos que estavam reunidos ali depois da sua ressurreição. Todos estavam presentes, menos Tomé. Por que será? Eles ficaram maravilhados e queriam muito contar para Tomé o que tinha acontecido. É interessante notar o que o texto bíblico, ele não explica o porquê de Tomé ali não estar com eles. Mas será que ele havia tomado, quem sabe, a decisão já de se distanciar dos discípulos? A gente não sabe. Tomé, você não vai acreditar. Jesus está vivo. Ele apareceu para nós. Só que a resposta de Tomé foi mais ou menos o seguinte: vocês estão loucos. Eu não acredito em vocês. Ele estava tentando dizer, queridos, ou eles estão mentindo ou estou delirando. E ele não ia cair nessa. O maior problema é que durante todos os anos que Tomé passou ali ao lado de Jesus, ele viu mais de uma vez o poder de Cristo. Ele tinha razões para acreditar. Ele experimentou de primeira mão as evidências. Só que elas não foram suficientes para ele. Porque Tomé escolheu o caminho da dúvida. Ele escolheu o caminho do ceticismo. E a sua resposta foi: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. A atitude de Tomé era terrível, mas não fatal. Em realidade, Tomé, ele queria crer. Se o lado negativo do ceticismo é dúvida, o lado positivo, se é que a gente pode assim chamar, é a esperança de que alguma realidade escondida pode, de certa forma, ser revelada. Esse é o lado do ceticismo que levou Pascal a escrever: nunca existiu um real e completo cético. Jesus, então, se aproximou de Tomé, como ele frequentemente faz, com a mente cética, e Tomé finalmente creu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O ceticismo é perigoso, porque ele divide a nossa mente, mas existem outras formas de dúvidas ainda piores. Um segundo tipo de dúvida é aquilo que chamamos de o cínico. Como os céticos, pessoas que são guiadas pelo cinismo, não estão tão interessadas em encontrar as respostas como estão ali em oferecer suas próprias conclusões. Geralmente estão ali oferecendo suas próprias conjecturas, quase sempre de maneira negativa, sobretudo ali ao seu redor. O mundo não é justo, as coisas vão sempre de mal a pior, coisas más sempre acontecem com pessoas boas, coisas boas somente acontecem com os outros, mas nunca comigo. Essa dinâmica escondida na mente cínica é sempre o medo de aceitar responsabilidades por suas atitudes. E um exemplo triste que nós encontramos na história bíblica é o relato que fala a respeito de um homem chamado Pilatos. Nos tempos de Jesus, ele era o mais alto oficial da região da Judéia. Era um homem culto, um homem poderoso, um homem com grande autoridade. Quando Jesus, um simples galileu, um carpinteiro, foi trazido até ele e dizia que podia testificar sobre a verdade, Pilatos perguntou: o que é a verdade? O que, em outras palavras, era mais ou menos o seguinte: como você pode ter certeza do que você está falando? Que tipo de conhecimento é esse que você afirma que você tem? Antes de buscar respostas, Pilatos estava evitando responsabilidades. Como Mateus relata no seu evangelho, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Em essência, o que Pilatos estava dizendo é: eu não quero me envolver com isso. O problema é de vocês. Como diríamos nos nossos dias, se virem, eu não tenho nada a ver com isso. Se qualquer dúvida surge, queridos, o cínico geralmente lava as mãos. Afinal, o que é a verdade? O perigo do cinismo é que isso não é uma resposta. Nunca vai ser uma resposta. É sempre uma maneira de evitar a pergunta. Cinismo é o oposto da coragem. É a fuga da realidade. Mas existe ainda uma outra maneira, pior ainda, que a dúvida humana traz e destrói a nós seres humanos. É o incrédulo. Uma terceira forma não é definida como apenas um nome. Em certas ocasiões, a Bíblia a chama de incredulidade, que é bem diferente de incerteza. Essa é a mais severa forma de dúvida tóxica. Incredulidade é a recusa intencional por crer. Não é uma incerteza intelectual. É uma decisão, uma escolha tomada na mente e colocada em prática na sua vontade. Aquele que podemos chamar de incrédulo ou rebelde
não é simplesmente alguém que não crê. Ele ou ela são aqueles que não querem crer. Eles não querem que a Bíblia seja verdadeira. Eles não querem que a história de Jesus seja real. Eles não querem viver num universo governado por um Pai Celestial em quem Jesus confiava e seguia. Esse tipo de atitude é tão severa que os rebeldes eles procuram sistematicamente qualquer tipo de argumentação que se torne evidência para suas descrenças, para que elas possam encontrar fundamento. O cético questiona, o cínico suspeita, o incrédulo desafia. Ele desafia a própria existência de Deus. E entre eles nós encontramos aquele que foi o primeiro rei do antigo povo de Israel. Saul era o seu nome. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Ele era um homem carismático, forte, talentoso. Mas ele mantinha um padrão de comportamento que demonstrava que ele não confiava em Deus o suficiente para obedecê-lo a cada momento. As suas palavras, as suas próprias atitudes levaram Deus a escolher um outro líder para o seu povo, Davi. No princípio, Saul gostou muito de Davi, até o momento que ele descobriu que ele seria o sucessor ao trono. Ele não entregaria de maneira alguma o seu trono de maneira fácil. Ele não aceitaria a decisão de Deus, muito menos ia obedecer à instrução recebida. E no final da sua vida, Saul afastou-se completamente de Deus, ao ponto de buscar orientação com uma bruxa. E a ela, ele pediu orientação, e ele pediu que ela trouxesse de volta o profeta Samuel, que estava morto. Todo esse processo seria completa abominação para Saul poucos anos antes. Quando as pessoas não mais creem em Deus, começam a acreditar em qualquer coisa. E no final da sua existência, Saul tirou sua própria vida em desespero, ao invés de suplicar perdão e misericórdia de Deus. A Bíblia afirma que Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi. Essa é a rebelião contra Deus. Isso é incredulidade. Mas afinal, em quem você deseja acreditar? Essa é uma das mais importantes perguntas que nós podemos fazer quando nós falamos de fé. Crer, confiar, conhecer. É essencial a cada um de nós, queridos, sermos honestos quando nós fazemos essa pergunta. Em que você deseja acreditar? O problema é que sempre nós temos a tendência de acreditar somente naquilo que nós queremos. Desculpe insistir, mas em que você deseja acreditar? Que nós podemos encontrar meios que explicam cada aspecto e razão da nossa fé. A criação de Deus, os relatos de orações respondidas, a evidência da ressurreição de Jesus Cristo, testemunhas de vidas transformadas, a extraordinária sabedoria de Jesus, o seu exemplo de coragem, graça, perdão, paciência e amor. Mas se você procura desesperadamente razões para não crer, você também vai achar. Não seria maravilhoso, em virtude dos efeitos negativos da dúvida, que cada uma delas fosse eliminada da nossa mente? Só que Deus não age assim. Talvez Ele tenha uma grande razão por detrás de tudo isso. E aqui, queridos, é importante ressaltar que a fé vai além do que simplesmente manter algumas crenças na sua vida. Muitos imaginam que a fé é acreditar que Deus existe, que a palavra de Deus, a Bíblia é real, que o amor é maior e mais sublime que o dom que existe a nós seres humanos. Por que eu estou dizendo isso? Por uma simples razão. A pergunta que fiz mais de uma vez hoje está incompleta. Porque quando nós falamos de nossa dimensão espiritual, a pergunta correta não deve ser em quem você deseja acreditar. Fé, queridos, é muito mais do que obedecer a um conjunto de regras. Viver de acordo com um credo religioso. Fé é mais do que isso. Fé é colocar nossa confiança em uma pessoa, não em algo. E é justamente por isso que eu quero apresentar algo especial para você, que possa fortalecer a sua decisão. Essa é a Revista Esperança? Eu creio. Um estudo bíblico gratuito, feito para quem está buscando mais do que respostas decoradas. Se o seu desejo é conhecer melhor esse Deus em quem vale a pena confiar, não apenas saber sobre Ele, mas se relacionar com Ele, essa revista é para você. E para pedir a sua, envie uma mensagem
nosso WhatsApp 12 98 244 4449 ou acesse o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Mais uma vez, anote aí, 12 98 244 4449. E quando terminar o programa, manda uma mensagem e peça a sua cópia. Continuando, queridos, ouçam com atenção. Todos nós pensamos que o que necessitamos é certeza. Só que ela, na realidade, não é suficiente. O que nós realmente precisamos é confiança depositada de maneira sábia sobre alguém. Confiança é sempre melhor do que certeza, porque ela honra essa nossa liberdade, permite crescimento, intimidade, que a certeza por si só nunca produz. Por quê? Porque não há intimidade, queridos, sem confiança. Como é que é um relacionamento de confiança? Como é que ele cresce? No voto matrimonial, por exemplo. Você imaginou se, quando falamos de fidelidade a todo momento, se alguém dissesse, não, eu prometo te amar mais 75% do meu tempo. Quem que aceitaria isso? Hein? Quando falamos em fidelidade, queremos completa, 100%. Mas o que acontece quando você confia em alguém? Quando você confia em alguém, você está dando um passo de risco. Se eu vou a um restaurante que você me recomendou, há um risco, mas eu estou confiando naquilo que você disse. Por exemplo, eu aceito ler um livro que você disse para mim que é bom. Eu te conto um segredo e confio que você vai manter o sigilo. Eu peço para você ser meu amigo. Vai me decepcionar? Você vai me trair? Não sei. Mesmo assim, eu decidi arriscar. Você entende? Decisões que envolvem risco. Portanto, queridos, confiança é algo que somente acontece entre pessoas. Confiança faz parte de qualquer relacionamento significativo. Quando nós confiamos em alguém, nós damos um pedacinho de nós mesmos para essa pessoa. E a partir desse momento, nós nos tornamos vulneráveis. Você confia em mim? Em seguida, queridos, você responde e nesse momento eu descubro que se eu posso ou não confiar em você. O que acontece então? É uma troca. Eu lhe dou o meu dom de confiança e você me dá o seu dom da fidelidade. Mas não se esqueça, o risco está presente. Esse é o dom da incerteza. Enquanto você tiver fé, você terá dúvidas. Já parou para pensar no que realmente acontece quando você entra no avião? Você se senta ali, aperta o cinto de segurança, ouve as instruções que você nunca presta atenção. Então você se entrega de maneira completa, na realidade, no comando de alguém que você nunca viu. Você, antes de entrar no avião, você não inspeciona o motor, você não faz uma entrevista ali com o piloto, você não checa o nível de combustível. Sabe o que você faz? Você entra e você confia. Toneladas de metal vão se lançar pelos céus. E você se permite dormir, comer, ouvir música, como se tudo estivesse sob controle. Você decidiu confiar, sem conhecer, sem entender e sem controlar. Mas aqui está a diferença, queridos. No avião você confia sem pensar, porque alguém já te deu razões para isso. Mas com Deus, às vezes, tudo o que temos são promessas, e promessas não eliminam o risco, apenas revelam em quem estamos confiando. A fé só é necessária quando nós temos dúvidas, quando ainda não temos certeza absoluta, quando o conhecimento pleno surgir, a fé já terá cumprido o seu papel. O problema com esse assunto, queridos, é que muitos imaginam que não podem seguir a Deus de maneira completa por causa das suas dúvidas. Infelizmente, não percebe que enquanto as dúvidas existirem, enquanto estão ali inseguros, esse é o único momento em que a fé é necessária. Quando as dúvidas se vão, você não precisa mais de fé. Eu sou um pastor. Se você me perguntar, você já viu Deus? Não, eu nunca vi Deus. Você crê nele? Sim, eu creio. Mas como é Deus? Eu não sei. Você entende Deus? Muito pouco. Fé e dúvida.
o dom da incerteza. E é por essa razão que Paulo afirma no Novo Testamento: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Fé, queridos, é um dom. E quanto mais você e eu conhecemos alguém, mais nós confiamos nessa pessoa. Não é algo que eu preciso me esforçar para acreditar. Essa confiança, ela nasce, ela cresce automaticamente pelo simples processo de conhecer e saber que esse alguém, que essa outra pessoa, é confiável. No livro de Hebreus, nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Alguns não gostam dessa declaração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que sem fé, se você parar para pensar, sem confiança, na realidade, é impossível agradar qualquer pessoa. Tente fazer um amigo sem ter fé. Tente aí fazer um amigo sem confiar nessa pessoa, sem confiar nele, sem confiar nela. Tente casar sem fé. Tente ter um filho e educar esse filho ou essa filha sem confiança. Tente. Mas quando nós falamos de dúvida, de incerteza, como ela pode ser um dom para nós? E ao concluir, eu gostaria de sugerir ao menos 3 aspectos daquilo que chamo o dom da incerteza. A incerteza, queridos, em primeiro lugar, ela nos guia à humildade. A incerteza é um maravilhoso lembrete de que há um pequeno detalhezinho que geralmente a gente se esquece. Como eu disse no início, você e eu, nós não somos Deus. A gente tem a tendência de sempre desejar ter o controle sobre todas as coisas. No entanto, a incerteza é uma forma de sofrimento que amadurece o nosso caráter. Parte do processo de conhecer e confiar em Deus é ter a convicção de que Ele nos concederá o conhecimento pleno dEle próprio no momento apropriado, no tempo dEle. Dentro desse contexto, nós precisamos aprender a confiar que Deus se manifestará a nós no momento apropriado, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com a sua graça. E isso demanda, queridos, humildade. Demanda espera. Em outras palavras, demanda confiança, mesmo em meio à incerteza. Quando nós fazemos a escolha pessoal de confiar em Deus, nós podemos manter dúvidas em aspectos periféricos, até o dia em que nós poderemos ter cada um deles respondido pelo próprio Criador. No livro de Jó nós lemos: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Portanto, somente a humildade poderá nos levar ao ponto em que nós ouviremos de fato aquilo que Deus deseja em nosso viver. Mas além disso, a incerteza também nos leva a compreender melhor o nosso coração. A nossa percepção sobre Deus é sempre imperfeita, defeituosa. E como resultado, nossas dúvidas podem nos levar para longe do nosso Criador. Dúvidas sobre Deus são algumas vezes produzidas por argumentos filosóficos, questões relacionadas com falta de evidência. Algumas vezes. Mas muito mais frequente, as dúvidas surgem através do nosso próprio pensamento. Ou momentos que a gente se sente vazio, nos sentimos tristes, com decepção. A nossa mudança de comportamento e atitude pode causar dúvidas em nós. É sempre mais fácil confiar em Deus quando tudo vai bem na nossa vida do que quando sofremos. Quando a gente tem saúde, dinheiro, sucesso, vai tudo bem, mas o mesmo, infelizmente, não é verdadeiro quando passamos por dificuldades. Ouça o que foi escrito no Salmo 77. O meu coração medita, o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refriou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Situações, circunstâncias adversas. Mas como melhor compreender e decidir confiar em Deus mesmo nesses momentos? Somente dando o primeiro passo pela fé. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Creia, mesmo em meio à incerteza, porque o seu coração será transformado. E, finalmente, a incerteza ela nos força a buscar a verdade. A incerteza é um dom que nos mantém, queridos, em direção à verdade. Assim como a fome nos leva a buscar alimento, as dúvidas nos forçam a encontrar a realidade. Daqueles que decidem seguir os ensinamentos de Deus, Ele requer que nós possamos buscar a verdade aonde quer que ela nos leve. Nós precisamos ser comprometidos com Deus. Nós precisamos ser comprometidos com a verdade revelada. Como podemos decidir seguir a Cristo se lá no fundo a gente não tem a certeza que Ele estava correto? O problema é que muitos daqueles que se dizem seguidores de Deus não estão tão dispostos a descobrir de maneira plena a verdade, a vontade de Deus na sua vida. Por isso, não desejam fazer as mudanças que essa relação com Deus exige de cada um de nós. E o próprio Jesus Cristo menciona a importância da busca pela verdade, porque um dia Ele disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Busque a verdade. Mas segundo Jesus, se você buscar a verdade, você encontrará a Ele. Não há outra forma de confiar em Jesus a não ser buscá-lo. E até você o encontrar de maneira pessoal e real. Portanto, o importante propósito da dúvida, queridos, é nos motivar a encontrar a verdade. Dúvida e fé podem coexistir. Portanto, nós não precisamos resolver de maneira plena cada obstáculo entre nós e Deus para ter uma fé autêntica. Mas nunca podemos nos esquecer de que o que mais importa não é a incerteza. O que mais importa é a fidelidade. Quando a certeza não é possível ser plenamente alcançada pelas nossas próprias limitações, a fidelidade deve ser sempre levada em consideração. Essa é a verdade sobre a mais importante decisão que um ser humano pode fazer. A decisão de confiar em Deus. Nós não temos todas as provas, mas temos muitas e fortes razões para aceitá-lo na nossa vida. Mas uma razão está acima de todas: o seu infinito amor por nós. E então, hoje, em quem você deseja acreditar? Pai eterno, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio a momentos em que não temos todas as respostas, suplico, bom Deus, que esse teu filho, essa tua filha, que nesse momento ouve e assiste essa mensagem, que eles possam encontrar em Ti a esperança na fé em Teu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome dele que lhe suplico e lhe agradeço hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. A cada programa que vai ao ar, vidas são transformadas. E sabe quem torna isso possível? Pessoas como você. Seja um anjo da esperança e faça parte dessa missão. Levar Jesus a quem mais precisa. Com a sua doação, a Rede Novo Tempo continua no ar espalhando fé, amor e salvação. Doe agora mesmo. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98176 6630 ou acesse novotempo.com/anjo da esperança. Você também pode ser um instrumento de Deus. Sou anjo, sou Novo Tempo.